18.000 funcionários fantasmas. Como é que foram descobertos? Quanto é que foi desviado? Quem e quantas pessoas estavam envolvidas? E o mais importante, será que se formos vasculhar no INSS não vamos encontrar pensionistas fantasmas? Oi, sejam bem-vindos. Eu chamo Lina Domingo Istanbul. Esta aqui é a Conversa Aberta, um quadro em que eu ligo a câmera e falo de um tópico com a minha escolha. Hoje vamos falar sobre responsabilização. Mais uma vez. Ok, eu acho que no ano passado... Ai, gente, vocês como que eu fico? Por aí no ano passado, o ano antepassado, tivemos uma situação em que foram descobertos por aí 7.000 funcionários fantasmas a nível do Ministério da Defesa. Então, uma coisa de 1 ano, 2 anos depois, temos 18.000 funcionários que foram descobertos já a nível da função pública, não só um ministério específico. Mas aí nós questionamos qual é a missão exatamente da prova de vida. Porque pelo que eu percebi, né, a minha mãe ela é enfermeira e ela completa anos em março. Se no mês de março ela não vai fazer a prova dela de vida, então no mês de abril ela não vai receber. Porque assume-se que ela não está viva. É porque não fez a prova de vida. Então, como é que nós continuamos a ter funcionários fantasmas numa situação em que as pessoas elas fazem prova de vida? Mas mais do que isso, por que que todas as vezes que esquemas de desvio de fundos com funcionários fantasmas são descobertos, não há responsabilização? Ninguém é implicado. Ninguém é obrigado a devolver o valor. Simplesmente aparece assim, descobrimos 18.000 funcionários fantasmas e... Descobrimos 18.000 funcionários fantasmas e graças a isso, o próximo ano teremos 6.000 vagas. Né? Porque aquele esquema foi interrompido. Tá, mas como é que foi que vocês descobriram esse esquema? Quanto exatamente é que foi desviado? Durante quantos anos é que esse esquema durou? E o mais importante, como é que vocês vão fazer para recuperar esse dinheiro? Porque mais uma vez falta responsabilização. E nós temos sempre os mesmos esquemas a acontecerem de tempos em tempos, porque as pessoas sabem que, olha, por mais que me descubram, não vai acontecer nada. Das pouquíssimas vezes que nós tivemos alguma tentativa de responsabilização, foi no caso do INSS, em que a Helena Taibo acabou caindo sozinha, né? É assim, nas pouquíssimas vezes em que nós tivemos alguma tentativa de responsabilização, foi no caso do INSS, em que a Helena Taibo acabou caindo sozinha. A verdade sendo dita que não importa o quão inteligente uma pessoa é. Realmente a Helena Taibo, ela é inteligente, mas não tem como você fazer um esquema sozinho. Ninguém faz um esquema de desvio de fundos sozinho. Não tem como. Não importa o quão inteligente, sei lá, você seja. E a outra tentativa de responsabilização, que foi mais até por questão de pressão externa, foi a quando das dívidas ocultas, que nós tivemos ali alguma tentativa de, julgamento, cadeia, mas ainda assim a gente pergunta, mas e o dinheiro? Foi recuperado? E enquanto nós tivermos sempre fraudes e esquemas que não são, que os autores não são devidamente responsabilizados, de tempos em tempos nós voltaremos a ter os mesmos esquemas a acontecerem. E depois, na hora da verdade, as pessoas inocentes é que precisam pagar, né? Para que um outro culpado que carregou o dinheiro... Quer dizer, nós estamos numa situação em que as pessoas estão a viver na miséria para pagar uma dívida que elas não contraíram. Aí você se pergunta, mas é responsabilização? É uma responsabilização que nunca existe. E nunca ninguém vem e explica nada. Nunca ninguém vem e justifica nada.
Tanto é que a gente para e pensa assim, tá, num cenário de 18 mil funcionários fantasmas, nós tivemos, acho que foi para o salário do mês de setembro, pelo menos a nível da saúde, eu enfermeira, as pessoas receberam em outubro. Ou seja, um valor que você deveria ter recebido até 25 de setembro, por aí fora, você vai receber 2 ou 3 de outubro. Ninguém justifica nada, ninguém explica nada. Mas na hora da verdade os fundos são desviados, ninguém é penalizado, ninguém é responsabilizado. Que se formos procurar, não vamos encontrar pensionistas fantasmas no INSS. Não vamos encontrar pessoas que não existem a receberem dinheiro de pensão no INSS. E depois, na hora da verdade, as pessoas que estão vivas e que realmente precisam do valor das pensões recebem tantas complicações na hora do dinheiro sair. Porque às vezes você que está em vida, só de falhar uma prova de vida no INSS, no mês seguinte não recebe o valor da pensão. Porque na hora da verdade me parece que sacrificamos os vivos pelos fantasmas. Então nós temos que começar a ter responsabilizações, punições exemplares. Que as próximas pessoas não tenham coragem de cometer os mesmos erros. Nós temos que parar de passar o pano nas coisas e fazer vista grossa para as coisas. Porque acabamos sacrificando os inocentes e os culpados são, sei lá, são acariciados ou são escondidos e ninguém diz nada. Como se não estivesse a acontecer nada. Talvez as responsabilizações a nível das empresas estatais, a nível da questão de fraudes nas empresas estatais, devessem começar a ser punições exemplares. Para garantir que dali para frente ninguém mais volte com a mesma fraude, ninguém mais volte com o mesmo esquema de desvio. Quando se mudou a gestão da LAM e se descobriu a questão do POS, que era um POS de um bottle store, o que se fez? Nada. Houve responsabilização do dono do bottle store? Tentou-se procurar como é que podia se recuperar esse dinheiro? A responsabilização para a situação de fraudes e esquemas nas empresas estatais precisam começar a ser exemplares. Porque se as empresas estatais caem, não é porque não houve fundos. É sempre essa questão de má gestão de fundos. E nunca ninguém questiona, tá, como é que esse fundo foi mal gerido? Foi para onde? Porque confiamos as galinhas aos lobos. Tudo bem, como é que nós vamos fazer para penalizar esses lobos? Porque os esquemas, eles são descobertos quando as empresas já estão a cair. E a gente aparece ali com uma solução para acobertar. A MCL caiu e qual foi ali a tentativa de cobertura? Foi levar a TDM para resgatar. Na questão da queda financeira da MCL, o que se fez? Usou-se a TDM para resgatar financeiramente a MCL. Com uma desculpa lá. Mas em nenhum momento há a devida responsabilização. Dizer, olha, a MCL foi defraudada financeiramente e tem que haver... tem que começar a haver responsabilizações. No caso agora mais recente da queda financeira da LM, o que se fez? Se colocou a CFM a resgatar financeiramente a LM. Mas a pergunta é, onde é que estão as responsabilizações? Alguém que diga o que levou à queda financeira da LM, o que levou à queda até da própria qualidade dos serviços da LM. Porque tem
tem que começar enquanto não houver responsabilizações exemplares, tempos em tempos estaremos a resolver os mesmos problemas. E às vezes não é só a nível das empresas estatais, é a questão das obras nas estradas, em que nós temos estradas que 2, 3 meses depois de serem reabilitadas já estão esburacadas. Nós temos obras que às vezes têm lá prazo de duração de 1 ano, mas já estão há 3, 4 anos e nunca mais acabaram. Nós que tivemos até o caso da reabilitação da maternidade do HCM, que um tempo depois da reabilitação já estava com infiltração de novo na própria maternidade. Mas não há essa responsabilização de dizer, olha, a qualidade da obra estava comprometida. Ou se é para se ressarcir o valor, se o empreiteiro vai se responsabilizar em fixar aquilo que esteve errado. Enquanto não se responsabilizar as pessoas de forma exemplar, as fraudes, os roubos, os desfalques vão continuar. E no final das contas, temos que condenar pessoas inocentes à miséria para poder acobertar os culpados. Obrigada por terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Vemo-nos na próxima conversa aberta. Tchau.